Saudações a todos. Distinção entre enfiteuse e superfície. Eu anotei aqui, meus amigos, 6 diferenças fundamentais entre a enfiteuse e o direito de superfície. E vou apresentar elas aqui para vocês agora, sem muita nhen. Mas antes eu quero dizer uma coisinha que é importante, né? Para analisar a enfiteuse e a superfície, para ter um bom entendimento desses dois institutos, a gente tem que ir nas minúcias. E é exatamente nessas minúcias que nós vamos agora, fazendo esse comparativo entre os dois direitos. Então, fazer esse tipo de coisa, fazer essa comparação, é bem interessante e bem útil para entender. A gente entende a enfiteuse e entende o direito de superfície ao mesmo tempo. Então, vamos embora. Primeira diferença é o objeto da concessão. A enfiteuse, ela tem uma limitação em relação ao que pode ser objeto ou não desse direito. Vamos ver aqui no artigo 680 do Código Civil de 1916. Só podem ser objeto de enfiteuse terras não cultivadas ou terrenos que se destinem à edificação. Eu, particularmente, acho esse artigo de lei um pouco redundante, porque, pela natureza do Instituto, ninguém iria fazer concessão de enfiteuse sobre outras terras que não fossem exatamente essas. Mas, enfim, a lei foi escrita dessa forma. E o direito de superfície, no Código Civil, já traz uma outra linguagem que eu entendo que é melhor. Vamos ver o que é que o direito de superfície fala a esse respeito. Artigo 1369 do Código Civil atual. O proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura pública, devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. Ou seja, a superfície, ela foi muito mais inteligente. Ela não delimitou aquilo que já vai ser naturalmente delimitado. Porque qualquer pessoa só vai conceder a enfiteuse ou a superfície sobre terrenos que não estão sendo utilizados para nada. Se ele tivesse sendo utilizado para alguma coisa, não seria concedido. Então a superfície, no meu entendimento, tem uma legislação mais inteligente do que a da enfiteuse. Vamos para outra diferença. Prazo contratual. A enfiteuse é perpétua, como já se viu, e a superfície não é perpétua. Vamos ver aqui o que diz a lei. Artigo 679. O contrato de enfiteuse é perpétuo. A enfiteuse, por tempo limitado, considera-se arrendamento e, como tal, se rege. Ou seja, assinou contrato de enfiteuse, registrou no cartório, é perpétuo. Passa de pai para filho e, se não houver nenhuma anomalia entre as partes ou na lei federal, essa enfiteuse não vai acabar nunca mais. Agora vamos ver o que a superfície fala a respeito de prazo. Primeiro vamos aqui para o Código Civil, porque a superfície é regida por pelo menos 2 leis. O Código Civil e o Estatuto da Cidade. Então vamos lá, artigo 1369, de novo. O proprietário pode conceder a outro o direito de construir ou de plantar em seu terreno por tempo determinado. Ou seja, fez contrato de superfície, o tempo tem que ser determinado. Pode ser até de 1000 anos, embora nunca ouvi falar de um contrato com esse tempo. Normalmente o pessoal faz de 99 anos ou 100 anos. O que na prática coloca esse contrato de superfície, que também tem que ser registrado no cartório, na prática esse contrato de superfície ele vai se eternizar. Mas isso a gente vai ver em outro vídeo. Qual a razão? E nós temos também aqui o artigo 21 do Estatuto da Cidade. Esse artigo abre
uma discordância com o Código Civil e pode aproximar um pouco o regramento da enfiteuse, mas eu não entendo dessa forma. Vamos ver. O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície do seu terreno por tempo determinado ou indeterminado. Ou seja, a pessoa pode fazer uma concessão de superfície no ambiente urbano por tempo indeterminado. Mas eu entendo que tempo indeterminado não seja perpetuidade. Porque quando é perpétuo e acabou. Agora, tempo indeterminado, você tem na lei mecanismos para romper esse contrato. Por exemplo, indenização. Você indeniza o superficiário e você acaba com o contrato. Então, tempo indeterminado não é perpetuidade no meu entendimento. Se você acha que é, faz um comentário aí que vai ser muito bem-vindo. Já temos duas diferenças aqui, né? Agora vamos ver a terceira. Onerosidade. A enfiteuse, ela tinha que ser sempre onerosa. A superfície já não é dessa forma. Vamos ver aqui onde é que está a previsão legal de pagamento da enfiteuse. Está no artigo 678, onde está escrito que o enfiteuta paga ao senhorio direto uma pensão ou foro anual. Pensão ou foro é o nome que se dá a essa compensação financeira que o proprietário do imóvel recebe por ter feito a concessão. Então, chama-se pensão ou foro. Toda enfiteuse é onerosa, nunca pode ser gratuita. E a superfície? A superfície pode ser gratuita. Vamos ver aqui. Artigo 1370. A concessão de superfície será gratuita ou onerosa. Aí eu pergunto assim, por que a superfície pode ser gratuita? E por que a enfiteuse não podia ser? Eu entendo que isso acontece porque a enfiteuse não previa finalidade para a concessão. E a superfície prevê finalidade. E nesse ponto a gente já chega em outra diferença, que nós vamos ver agora. A enfiteuse, ela não exige finalidade alguma. Não há nenhuma previsão legal. A lei é omissa. Não tem nada que fale na legislação de enfiteuse a respeito de finalidade. Já a superfície, no artigo 1374, nós temos aqui, ó, antes do termo final, resolver-se-á a concessão se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para que foi concedida. Então eu fiz uma certa embolação aqui na explicação, mas eu acho interessante, né? Por que a enfiteuse era sempre onerosa e por que a superfície admite gratuidade? Eu entendo dessa maneira. A enfiteuse era sempre onerosa porque ela não tinha finalidade. Então, se a pessoa fizesse uma concessão de enfiteuse para outra, ela até acreditava que aquela pessoa fosse tornar a terra produtiva. Mas se não tornasse, a enfiteuse não ia se extinguir. E o proprietário ia ficar recebendo o foro dele o resto da vida, e os filhos e os netos também. Já a superfície, e por isso também que é dito que a superfície é melhor do que a enfiteuse, a superfície exige uma finalidade. Quando você for se tornar um beneficiário da superfície, um superficiário, você vai assinar no contrato que aquela concessão tem uma finalidade. Você não está recebendo aquilo ali só para pagar o solário, que é a obrigação anual que o superficiário paga para o proprietário da terra. Você assumiu um compromisso de tornar aquela terra produtiva. Você vai tornar aquela terra produtiva e vai pagar o salário para o proprietário. Aí vai vir a pergunta inevitável. Mas se você está se comprometendo a tornar a terra produtiva, portanto, potencialmente lucrativa, por que por essa razão, exatamente, o proprietário da terra abriria mão de receber um valor por essa concessão? Aí nós temos que analisar o seguinte: o superficiário, ele pode constituir sobre a terra superficiada 20 casas e durante 30 anos
ficar ganhando ali com o aluguel daquelas casas. Vamos supor um exemplo como esse. E o proprietário daquela terra, ele pensa o seguinte: bom, se daqui a 30 anos, para mim recuperar a minha terra, eu tiver que pagar essas 30 casas, vai sair muito caro, eu não vou ter dinheiro. Então é melhor eu fazer a concessão de superfície gratuitamente para esse camarada. Ele passa aí 30, 40, 50 anos ganhando com esse aluguel de casas. E quando chegar o fim da concessão, ele vai me devolver a minha propriedade com essas casas em cima. Então, por isso, o superficiário pode analisar e fazer a concessão gratuitamente, porque lá no final da concessão ele vai ter um ganho, coisa que com a enfiteuse não iria acontecer. Primeiro, porque o enfiteuta não era obrigado a fazer nada, e segundo, que a enfiteuse era perpétua. Então, meus amigos, eu acho, tenho aqui para mim, que a questão da gratuidade ou não da concessão e da finalidade da concessão, elas estão entrelaçadas. Uma explica a outra. Agora vamos ver aqui. Enfiteuse tem laudêmio, superfície não tem. Voltamos aqui ao assunto laudêmio, o polêmico laudêmio que o pessoal chama de imposto. Toda vez que o camarada que tinha uma enfiteuse vendia o bem enfitêutico, ele pagava sobre aquele valor que ele alienou, aquela propriedade enfitêutica, ele pagava 2,5%, pagava e paga, né, ao proprietário da terra. E na superfície tem laudêmio? Se o superficiário vender a superfície dele ou vender parte da superfície dele para alguém, ele vai pagar laudêmio? Não paga laudêmio. Então temos mais essa diferença. Enfiteuse tem laudêmio, superfície não tem laudêmio. E por fim, vamos aqui para a última diferença que eu encontrei nesse primeiro momento entre a enfiteuse e a superfície. Enfiteuse previa a existência de uma figura chamada cabecel. Eu vou até ler aqui para vocês, artigo 690. Quando o prédio emprazado vier a pertencer a várias pessoas, estas, dentro em 6 meses, elegerão um cabecel, sob pena de se desenvolver ao senhorio direto, sob pena de se devolver ao senhorio direto o direito de escolha. Ou seja, se o grupo não elegesse o cabecel, o senhorio direto, que é o proprietário da terra, iria fazer essa escolha. E para que servia esse cabecel? O cabecel seria uma espécie de síndico daquele grupo de enfiteutas que se formou ali devido à divisão da enfiteuse original. E na superfície, existe essa figura de cabecel? A lei não fala, a lei é omissa, não existe cabecel no direito de superfície. E é isso, meus amigos. São 6 diferenças que eu encontrei, estão todas elas aqui, com seus respectivos previstos legais, está tudo aqui na área de descrição. E com esses 6 elementos de distinção, a gente consegue entender bem melhor o que é enfiteuse e o que é direito de superfície. Sempre lembrando que direito real sobre coisa alheia é meio de desenvolver a propriedade e desenvolver a sociedade. É uma coisa muito útil, muito interessante e muito segura. Quem tem um direito real sobre coisa alheia tem um registro cartorial que atesta isso e o protege contra tudo. Quem tem um direito real sobre coisa alheia é virtualmente um proprietário. Então, meus amigos, se você gostou das informações que eu trouxe aqui nesse vídeo, se inscreva, deixa o like e vamos espalhar o conhecimento sobre direito imobiliário. Valeu, meus irmãos. Forte abraço, fiquem com Deus.